boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal Foco na Palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. Hoje nós vamos compartilhar 2 versículos da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz o seguinte a palavra do Senhor: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Nesse capítulo, meu irmão, minha irmã, os versículos anteriores, Paulo vem falando do que Deus fez em nós e por nós. Nós temos o tesouro, o Espírito Santo, o poder de Deus habitando em nós, habitando em vasos de barro, para que a excelência do poder seja sempre de Deus. Aquele que gloria-se em Deus. Nós somos pó, barro, mas temos o Deus conosco, Deus habitando, o Deus que ressuscitou Jesus, o Deus que nos amou antes da fundação do mundo, o Deus que não poupou o único filho dele para nos salvar, o Deus que nos amou sendo nós ainda pecadores, o Deus que nos justifica, o Deus que nos santifica, o Deus que transforma a nossa vida. É esse Deus que está por nós. O Deus que tem nos abençoado, tem feito com que a sua graça se renove, para que cada dia mais nós possamos multiplicar as ações de graça, quando nós percebemos o quanto Deus tem nos amado. O amor de Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E não teríamos tempo para falar de tantas coisas que Deus fez, tem feito e fará ainda por nós. Ele enviará Jesus Cristo para resgatar a sua igreja. Nós somos igreja militante, mas também já somos igreja triunfante, já somos povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. E se você quisesse mais palavras para te mostrar a grandeza do que temos, não teria tempo. Mas entendendo isso, Paulo fala assim: por isso, por tudo isso que eu falei, pastor Epaminondas falou algumas, por isso não desanimamos. Porque Paulo, ele era perseguido e tudo, e não desanimava, e isso parecia loucura. Quer saber por que Paulo não desanima? Ele fala: por isso, por essas bênçãos que eu recebo, por tudo que Deus fez, por isso não desanimamos. Pelo contrário, desanimar? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o homem, ele nasce já morrendo, a criança nasce, vai crescendo e caminhando para a morte. O corpo, ele vai definhando, mas e enfrenta lutas, pessoas atiram no outro, enfermidade, câncer, tantas coisas vão corrompendo o corpo exterior. O corpo exterior. Por isso não desanimamos, por todas as bênçãos recebidas não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que as pessoas olhem e percebam que não há mais esperança para fulano, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Meus irmãos, nós somos povo abençoado com Deus, com vida eterna. Nós viveremos eternamente. Se o homem exterior se corrompe, nós cremos na ressurreição desse corpo que se corrompe. Nós, quando morrermos, quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão já transformados, não vai ter mais corrupção, os vivos serão glorificados. Mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, vocês têm que perceber
que o nosso homem interior se renova de dia em dia. Cada dia, ao invés de eu estar morrendo, eu estou vivendo mais para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ouça o que Deus está falando. Você tem passado por tribulação, mas comparado com o eterno peso de glória, essa tribulação, por maior que seja, ela fica diminuída. Porque a nossa leve e momentânea, olha como nós podemos começar bem esse dia, comparando as provas, as tribulações, com o eterno peso de glória que nós temos, que não se compara. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Já enviou Jesus, tinha preparado Jesus e vai enviar Jesus novamente. Louvado seja Deus, meu irmão. Que em nome de Jesus você possa ser renovado nessa manhã e que dia a dia o seu homem interior se renove. Que cada dia mais a sua fé seja fortalecida no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Deus amado, obrigado por essa palavra de esperança, que possamos renovar cada dia a nossa vida espiritual, cada dia crescer mais estatura e graça diante do Senhor, que as pessoas percebam, ó Pai, que nós não morremos, nós somos mais que vencedores. Console e conforta, Deus, aqueles que estão sofrendo dores e lutados, perderam entes queridos, ó Pai. Ó Deus, dá a visão, ó Pai, de que aqueles que estão em Cristo têm vida eterna, Deus. Nós abençoamos esse irmão, essa irmã e a sua família, no nome de Jesus. E no nome de Jesus nós oramos. Amém.